Vamos para mais um estudo da série da Carta aos Hebreus. E aí agora a gente vai para o capítulo 6, onde ele prossegue dizendo: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito do Messias, do Evangelho, que o pessoal já estava pregando, esses foram os ensinos básicos. Porque é bem difícil, né? O Messias traz aí uma revelação que, para quem não tem uma mente espiritual, é bem complicado de entender. Mas a gente vai aprendendo aí, começa pelo básico, né? E aí a gente vai crescendo e aprendendo cada vez mais coisas. Então, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito do Messias, que ele veio para a propiciação dos pecados, para fazer a justiça do Criador, esses são os ensinos básicos. O Messias veio para propiciação, perdão dos pecados, para fazer a justiça do Altíssimo. Esse é o ensino básico. Prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Yahweh, da instrução acerca dos batismos. Tá, vou falar aqui primeiro essa parte aqui, ó, gente. Ó, ensino básico também, o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis. Esse também é o ensino básico. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos de quê? Dos seus procedimentos iníquos, das más obras, da transgressão da Torá, de andar tudo errado, de andar conforme o mundo. Porque, de certo, devia ter pessoas aqui que ainda estavam o tempo todo lá, permanecendo no pecado. E aí eu tinha que ficar falando toda hora. Se você continuar pecando, é uma evidência de que você não entendeu ainda o Evangelho do jeito que é para entender. Porque a pessoa não tem convicção de pecado. Ela permanece nas mesmas atitudes inúteis que conduzem à morte. É aquela pessoa que ainda vive conforme os padrões do mundo, não é? E continua no verso 2, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante e, se Yahweh permitir, faremos isso. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram dos benefícios da palavra de Yahweh e os poderes da era que há de vir, as promessas, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Yahweh e zombando publicamente dele. Essa passagem é uma passagem super difícil, que muita gente aí tem dificuldade e realmente é bem difícil, gente. Vamos tentar aqui analisar junto para ver se vocês conseguem entender a visão. O que ele está falando aqui? Está falando aqui que se perde a salvação? Será que é isso? Bom, vamos entender aqui. Será que a pessoa perde o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo ele entra e depois sai? Como alguns costumam dizer aí. Vamos analisar aqui esse primeiro verso. Ó. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. É impossível para esses que sejam reconduzidos ao arrependimento. O que será que ele está falando aqui? Ó? Como que eu entendo isso, gente? Eu entendo isso da seguinte forma. Aqueles que ouviram o Evangelho, que tiveram a alegria, né, em ouvir o Evangelho, que a princípio se arrependeram dos pecados,
tentando mudar e aqui tornaram-se participantes do Espírito Santo, gente, não é necessariamente a transformação, mas estar junto com a igreja. Entendeu? Provando dos benefícios da palavra do Criador. A pessoa lê a palavra, gosta. Muitas vezes algumas pessoas até praticam algumas coisas. Se torna ali participante, né? Acha que é participante das promessas. A pessoa tá ali naquele meio. Mas continua numa vida de pecado. O que acontece com esses? Quando eles se apartam, né? É impossível que seja reconduzido. Por quê? Porque eles já experimentaram, eles já ouviram as trombetas tocando, mas eles permaneceram sendo do mundo. Olha só, gente, é perigoso aí, olha a gravidade disso. E é o que mais a gente vê acontecendo, né? Muitos vão à fé, experimentam das coisas, mas continuam obstinadamente na prática do pecado. Esses aí já não tem mais como voltar, como nascer de novo, porque eles mesmos já estão testificando com a própria vida que a palavra não está produzindo nada neles, produzindo para transformação, para mudança de vida total. Tá vendo? Não tem nada a ver com perder salvação. É a mesma coisa, vamos aplicar isso na parábola das sementes. São aqueles solos que recebem a palavra, são aqueles solos que são participantes dali da palavra, mas não frutificam. Não conseguem frutificar. Ou é a que cai no caminho, que Satanás, né, atrapalha lá. Ou é a que cai no pedregulho, ou é a que cai nos espinhos. São as pessoas que de alguma forma participam da fé, mas não foram transformadas. Foram chamadas, mas não escolhidas. Logo, é impossível que elas venham novamente apostatando da fé, elas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho do Criador, do Altíssimo, e zombando dele publicamente. Se declara crente, mas vitupera a obra do Criador. São aqueles crentes que causam escândalo. É a mesma coisa, sabe de quem? Judas. Judas também é um exemplo disso daqui. Judas fazia parte ali, andava com o Messias, mas ele nunca tinha nascido de novo. Ele era do maligno, ele era do mundo. Por isso que a palavra está sempre falando, examinai a si mesmo para ver se estáis na fé, se é que já não são reprovados. Pessoas que mesmo na fé continuam com as práticas mundanas, é evidência de que não são regeneradas, não são salvas. É cegueira. A fé, a palavra, abre nossos olhos. Quando a pessoa diz que está na fé, mas as suas obras, o seu comportamento, as suas atitudes permanecem igual às do mundo, fazendo as coisas que a Bíblia diz que não é para fazer, é evidência de cegueira. Porque uma coisa é a gente tropeçar, é a gente errar, é a gente cair, é a gente... Mas nós temos convicção do pecado. Aquilo ali vai nos fazer mal, a gente vai se sentir mal diante do Pai. E aí ele vai nos corrigir, vai trazer sofrimento, até a gente entrar no caminho correto, até a gente começar a andar direito. Agora, quando a gente não está sendo corrigido, quando a gente vive segundo o mundo, não é corrigido e permanece fazendo a mesma coisa, sem nenhuma convicção de pecado, é evidência de que a gente não nasceu de novo. Entendeu, gente? Olha só como a porta é estreita e o caminho é bem apertado. E aí continua: porquanto a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção
de Yahweh. Aqui se referindo ao quê? Aos regenerados. Que de tempo em tempo, que igualmente em semelhança à terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo e dando seus frutos, né, dando uma colheita proveitosa, assim são aqueles que foram regenerados. Recebendo assim as bênçãos do Criador, crescendo de glória em glória, né, e sendo aperfeiçoados na fé. Aí agora ele vai comparar os que não são assim. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil. Quem vive segundo os padrões do mundo, quem vive andando no pecado, é como uma terra inútil para o Criador. E logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada no fogo, como a palha, como o joio, porque não tem proveito na vida. A pessoa só vive segundo o mundo para si mesmo e para o pecado. Examinai o homem a si mesmo para ver se está na fé, que a gente não esteja enganando a nós mesmos. A palavra não diz isso o tempo todo? Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto Yahweh não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome. Pois servistes os Kadoshim, os santos, e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Imitem os santos, imitem as pessoas que fazem o serviço do reino, imitem os humildes. Não é para imitar o povo do mundo, não é para imitar os perversos, é para imitar os discípulos que foram fiéis, é para imitar essas pessoas. E aí, vamos continuar aqui, que essa palavra ela é bem forte, né? Mas a palavra é forte mesmo, a verdade é forte para abrir nossos olhos. A verdade não tá aí para nos iludir, mas para nos mostrar a verdade. Então vamos continuar, ó. Quando Yahweh fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E aí continua o texto no verso 15, sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Yahweh, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que o Criador minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Tá, gente? Muita coisa aqui, né? Vou só explicar aqui essa parte de cima. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que as promessas que o Pai faz, elas são firmes, elas são imutáveis. Ele prometeu, logo ele cumpre. Então ele está explicando isso para o povo ali do Pai. Isso quer dizer que vai salvar todo mundo? Que todas as tribos vai ser salvo? Não, porque o Pai, ele pega o remanescente. A promessa dele vai no remanescente também. Não é de salvar todo mundo, mas no remanescente. Aqueles que vivem que estão no erro lá, ele rejeita, mas ele escolhe lá o remanescente para continuar a sua promessa.
Então não tem essa só de DNA, tem o DNA, então vai ser salvo todos que têm DNA. Não é assim, gente. É o remanescente, o escolhido. Muitos podem ser descendentes de Abraão, mas ele vai lá e escolhe o remanescente. A gente aprende isso em todo o testemunho das Escrituras. Nem todos os que são descendentes de Abraão são salvos. E é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Né? Que as promessas do Pai são imutáveis. Então, se ele diz que se ele deu as promessas para Abraão, ele vai cumprir essas promessas. E aí, por isso que, por conta dessa esperança, porque o Criador não mente, porque ele é fiel, o que acontece? Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, onde Yahushua adentrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, ele falando da ordem a qual o Messias é sumo sacerdote. Nos próximos capítulos, vocês vão entender aqui o que é a ordem essa ordem de Melquisedeque. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Esses capítulos parecem ser um pouco mais complicados, né? Mas leiam aí em casa, meditem. Leiam Levítico, né? Muitas pessoas não gostam de ler Levítico, pula, e aí acaba ficando sem entender quando os discípulos aqui fazem referência às coisas, né, do tabernáculo, ao serviço do tabernáculo, fica sem entender. Por isso que a gente não pode ignorar nada da palavra. E inclusive, gente, Levítico, a maior parte de Levítico é o próprio Criador falando, então a gente tem que sentir prazer de fazer essa leitura, não é? Tá bom, gente? Então, um grande abraço para todos aí, leiam em casa, reflitam nesses capítulos e que o Pai possa aí ajudá-los aí no entendimento dessas coisas. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima leitura. Tchau, tchau.